Natcast no ar e hoje vamos falar sobre autoconhecimento. Você aí de casa sabia que o autoconhecimento ele pode te levar ao sucesso? E para estar aqui falando comigo um pouquinho, né, no podcast, hoje eu trouxe ele, o convidado Mauro. Mauro, que é palestrante especializado em comportamento, motivação e comunicação. Mauro, prazer por aceitar, né, o nosso convite, por estar aqui e trazer um pouquinho do seu conhecimento. E para bater um bate-papo comigo aqui. Legal, Nath. Olha, super obrigado pelo seu convite. Também é um prazer poder compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Além do que a gente já tem conversado, né? Fora dos bastidores, mas poder levar um pouco disso para o público em geral, né? Vou contar um pouquinho da minha experiência profissional. Eu trabalhei durante 26 anos na área de tecnologia, posições de vendas, posições como gerente, diretor de empresas de consultoria nessa área. Software e consultoria. E eu tive algumas experiências interessantes que me aproximaram dessa parte mais comportamental, embora a gente trabalhasse muito com tecnologia, né? Numa das empresas, a gente teve acesso à parte de avaliação de comportamento, análise de comportamento, né, que a gente chama de estilos comportamentais. Isso foi em 2004 para 2005. E aí a gente passou então a utilizar isso no nosso dia a dia na empresa, né? Assim, era uma empresa que tinha cerca de 30 colaboradores na época, então era fácil da gente conseguir controlar, né, o pessoal, toda a equipe usando esse conhecimento, né? E como que a gente usava isso no dia a dia? Assim, era para fazer reuniões mais produtivas, diminuir um pouco do estresse, né? E tentar fazer com que a comunicação ficasse realmente melhor. Mas a gente veio usando isso, né, ao longo da carreira profissional, mas não era meu foco. Eu estava ainda focado muito nessa parte da tecnologia. Depois, quando completou mais ou menos 26 anos, em 2012, eu fui para a área de telecom. E aí eu fiquei 4 anos nessa área e a gente também usava, na última empresa, nesse segmento, a gente usava um pouco desses conhecimentos, treinando a equipe comercial, pré-vendas, pós-vendas, para que a gente melhorasse a relação com os clientes, né? E que, consequentemente, faz com que todos nós tenhamos mais sucesso, né? Que é até um pouco do Sim. tema aí que você trouxe. E a partir de 2019, 2020, eu comecei a focar diretamente nessa área, né? Então, quando eu saí da área de telecom, tecnologia, eu comecei a estudar, me aprofundar bastante nesses temas. Então, eu tenho hoje 3 formações como analista comportamental, uma empresa europeia, uma empresa americana e uma empresa nacional. E aí eu comecei a desenvolver um projeto de consultoria, de workshops, de palestras focados nesses temas para que a gente ajude a melhorar o comportamento, a comunicação e a motivação das pessoas dentro das empresas. Então, acho que esse é um resumão aí da minha experiência. Tem bastante coisa, né? Mas por que, né? A gente comentando sobre o autoconhecimento, por que que a gente escolheu esse tema? É até engraçado falar isso, mas a gente fala, às vezes tem pessoas que não se autoconhecem, né? Eu praticamente tenho 27 anos, né? Não gosto de falar a minha idade, mas eu Você está bem jovem, fica tenho tranquilo. 27 anos. Então, assim, fui me autoconhecer de um ano pra cá. Então, durante 26 anos, vivia coisas que eu não queria fazer, trabalhava em coisas que eu não queria. E quando eu me autoconheci, que daí eu fui atrás de conhecimento, né, que você para se autoconhecer, você tem que buscar isso. Você começa já a não aceitar mais coisas, né? E você começa a falar, isso é para mim, isso não é. Por isso o tema é o autoconhecimento, ele pode te levar ao sucesso, né? Então assim, quantas pessoas que não se autoconhece ainda, né? Por isso que a gente escolhemos esse tema aqui para falar hoje. E já que você fala, né, sobre comportamento das pessoas, Mauro, quais são os estilos comportamentais que as pessoas adotam? Eu já sei um pouquinho do meu, né? Que eu tenho aí um dominante bem alto, tenho um influente, né? Sim. Mas como que a gente analisa isso nas pessoas hoje em dia? Quais são esses comportamentos que as pessoas buscam? Então, para a gente ter uma precisão, né, no conhecimento de cada um, existem diagnósticos que a gente chama de assessments, que são testes feitos hoje pela internet, né, alguns pagos e outros gratuitos, mas
em linhas gerais, eles trazem muita informação sobre como você se comporta, ou seja, o estilo, né, o perfil ou o estilo que você adota hoje pessoalmente. Pode haver mudança? Pode, e ela ocorre sim, né, de um estilo para o outro, e isso depende do momento em que você está. Então, vamos citar um caso aqui. Você na sua casa, quando você acorda, você está num ambiente super tranquilo, que a gente chama de estilo natural, né? Mas se você sair desse ambiente, você tem um conflito, um estresse no trânsito, no trabalho, em alguma situação, o seu comportamento ele pode ser alterado, tá? Normalmente ele é alterado. E aí o que acontece? Vamos pegar o exemplo da pandemia. Eu vou te contar um pouco do meu exemplo durante a pandemia. Eu respondi um desses assessments, que é um teste que dura mais ou menos 30 minutos que você faz, e ele gera um relatório de 72 páginas sobre o meu comportamento, sobre a minha motivação e sobre como eu faço as minhas decisões no dia a dia, né? E aí, nesse teste do comportamento, dos estilos, aparece lá o dominante, que você falou, o influente, aparece o estável e o cauteloso, que todos nós temos os 4 comportamentos, os estilos. Porém, existe uma alteração durante a pandemia que aconteceu, né, e muitas pessoas tiveram esses comportamentos alterados, e no meu caso, a estabilidade, que é o meu comportamento mais alto, ele caiu de 88 pontos para 25, então são 63 pontos de alteração. É uma alteração altamente significativa que ela pode gerar muito estresse no dia a dia, porque eu deixo de ser mais planejador, mais passivo, para ter que ser mais de ação, mais ativo, né? Existe um problema com isso? Não existe. Não existe. A questão é que eu entendendo que isso aconteceu, eu respondi esse teste em 20 de junho de 2020. Exatamente 3 meses de pandemia, né? Então, o que eu entendi e por que eu fiquei tranquilo com relação a isso? Porque eu via que toda a população, né, o mundo inteiro estava passando pela mesma situação que nós, né, aqui. Sim. Então, isso me trouxe uma certa tranquilidade. Por quê? Porque não era só comigo. Então, mesmo tendo toda essa alteração, né, eu consegui manter a calma ali. E eu via que tinha alguns amigos que às vezes ligavam, mandavam mensagens, falavam, como é que você tá, tal, tô aqui no desespero, aquela coisa toda, porque eles sofreram essa mesma alteração, mas eles não tiveram essa percepção, talvez, de entender o que estava acontecendo. E o conhecimento é bom por quê? Porque eu sabia exatamente dos comportamentos, né? Então eu tentava explicar, conversar, enfim. Isso serve para a pessoa física, né, no dia a dia, na sua família, na sua casa, mas também nas empresas, né, que é o grande foco que a gente dá no nosso trabalho hoje, é focar no comportamento corporativo, né, como é que as pessoas se comportam lá no escritório, trabalho, no né? trabalho. E Mauro, fala um pouquinho daí de cada estilo. Igual tem um dominante. Quais são as características de uma pessoa que é dominante? Ou uma pessoa que é influente? Daí os outros dois. Eu só sei do meu, Estável e gente. cauteloso. Eu só lembro do meu, Mas né? você tem os 2 outros também, aqui os Sim, predominantes os são maiores. esses. E a gente falava que eu não tinha dominante, né? E foi o que deu mais alto Mais ali. alto, Mais alto que influente. Fala um pouquinho de cada um, só para o pessoal entender Sim. o que é. Então, vamos começar pelo, né, que a gente usa a sigla DISC, né, dominante, Sim. influente, o DISC, o S, como é o DISC, é um componente que vem do inglês, né, então Sim. a estabilidade vem com S, e tem o cauteloso. Então, o dominante, ele é aquele estilo que vai buscar muito o resultado, então ele é uma pessoa que vai buscar muito mais de forma imediata e ele olha muito para o resultado, e a gente fala que o dominante, ele tem decisões rápidas. E aí a gente vai falar sobre decisões rápidas e decisões... Eu não gosto de usar a palavra lenta, mas a gente Depende, tá? Mas a decisão a gente é rápido. Depende da decisão, a gente demora um pouquinho. Então, aí o que acontece? Você tem a decisão normalmente que ela é rápida e você tem decisões ponderadas, né? Para não usar a palavra lenta, né? Sim. Mas, e aí a gente separa isso. Então, o D e o I são decisões rápidas e o S e o C são decisões lentas. E a gente também divide isso na vertical, que são decisões racionais e emocionais. Então, o dominante é decisão racional e o cauteloso também. Só que um é rápido e o outro é lento. E do outro lado você tem o I,
e o S, que são decisões emocionais, um rápido e um lento. Então a gente tem 4 componentes: decisões rápidas racionais, rápidas emocionais, lentas emocionais e lentas racionais. Como é que você convive num ambiente desse, né? Gente, deve ser uma guerra. Meu Deus do céu. E tem pessoas, meu caso, a gente tem um negócio chamado dicotomia, que é o que é a dicotomia? Eu tenho a dominância alta e a estabilidade alta, e a gente é meio oposto. Então, assim, não é que eu seja bipolar, mas tem momentos Só de vez em quando. tem momentos que você vai agir de uma forma mais rápida, racional, e no outro você vai lá mais lenta, emocional, né? Não tem nenhum problema com isso. São estilos que a gente tem. Mas voltando aqui para te falar um pouco mais, né? O dominante, então, ele está focado muito no resultado, tá? É aquela pessoa mais prática. O influente é o mais comunicativo, né? Ah, sério que o meu não ia dar influente? Se não desse influente, eu ia estar Você no não ia lugar, tá- no lugar errado, Você, né? você está fazendo isso, que é o que você gosta, Sim. né? E é legal porque isso é como se você não precisasse trabalhar, você faz porque você gosta, né? Então, o influente é a pessoa que vai estar focada em comunicação, ela vai estar focada em relacionamentos, em desenvolver um network muito grande. E, de certa forma, isso é um comportamento que ela vai adotar ali, mas ela pode alterar. Aquilo que eu te falei, depende da situação. O estável, que é mais ou menos o oposto ali do dominante, o que vai acontecer? Ele vai buscar muito mais o lado familiar, o lado da equipe, né, o lado da família, das pessoas, também assim como o influente, só que ele está muito mais focado naquilo e é uma pessoa que vai agir com muito mais tranquilidade. O influente ele é mais agitado, né? O estável ele é menos agitado e não tem certo e errado. Cada um é do jeito que é e os comportamentos eles são utilizados em determinadas situações e até nas profissões e no mundo corporativo de forma muito legal. Você ter um cara estável ali quando você tem um dominante do outro lado, né? Que trabalha às vezes na mesma equipe. Você Legal. precisa ter isso. A gente vai falar um pouquinho disso depois. E aí você vem para o lado do cauteloso, que é um cara mais analítico, que é um cara que gosta muito de dados, que é um cara que vai se influenciar muito, né, se aprofundar muito nos detalhes. Então, não é que ele vai pegar a etiqueta lá e ler o código de barras, né? Mas ele muitas vezes ele quer saber como é que aquele produto foi produzido, né? Para ver meio ambiente, ver uma série de questões. Então você vê que tem todos esses parâmetros aí. E são opostos. Esse cauteloso é o oposto do influente, em termos de velocidade e tomada de decisão, assim como o dominante é do estável. Legal. Ô, Mauro, e assim, você como especialista, você já consegue observar a pessoa e saber se ela é mais pro dominante ou mais pro cauteloso, sem fazer um teste? Porque assim, nós terapeutas, a gente analisa algumas pessoas, olha assim, essa pessoa, ela fala mais um pouco, ela puxa para isso ou para aquilo outro. Você consegue já observar e analisar, ela é boa nisso. A gente consegue desenvolver umas técnicas para poder se alinhar um pouco melhor, mas é claro que para ter uma precisão, Sim. eu preciso eu precisaria ter acesso ao seu assessment, ao seu diagnóstico, ao seu teste lá da internet. Porém, a gente consegue fazer um alinhamento e pelo menos tentar ver se eu consigo enquadrar em 2 perfis, pelo menos. Talvez eu consiga chegar numa precisão maior se você for muito influente. Tipo, eu tenho 99 pontos de influência e os meus outros estilos são muito baixos. Então você vai ser muito comunicativa, você não vai ter as características, digamos assim, muito afloradas dos outros. Quando você tem um pouco mais de equilíbrio, não dá para ter 50-50 em nenhum deles, né? Em todos ao mesmo tempo. Mas você vai ter sempre o que vai ser o principal ali. A gente consegue, porque você vai agir com mais velocidade ou menos velocidade, então isso já me dá um parâmetro se é dominante e influente mais rápido, estável e cauteloso mais lento ou ponderado. E também tem a questão do lado emocional e racional. Então, num bate-papo, né, rápido, a gente consegue identificar algumas coisas. Principalmente quando você tem a pontuação muito alta em algum desses estilos. Fica mais fácil de detectar. Eu vou citar um caso rápido aqui, que aconteceu
brigadeiria que tinha no shopping, no Alpha Shopping. Hoje não tem mais, eles fecharam na pandemia, mas aconteceu um negócio interessante lá. Eu estava conversando com o dono na época, tomando um café. Na verdade, um chocolate, eu não tomo café. Mas, e aí entrou uma pessoa, ele estava lá atendendo no balcão, era um local pequeno, a funcionária tinha saído para almoçar, e ele estava lá, eram umas 3 horas da tarde. Aí entrou uma pessoa, uma moça, rápida, entrou, ela foi direto no balcão e olhou ali e falou, o que que é isso aqui? Eram brigadeiros que tinham lá, né? O que que é esse aqui, de que sabor? Aí o cara falou, olha, esse aqui é tal coisa, tá? Ele falou boa tarde, aí ela olhou para ele, boa tarde, né? Fica aquela coisa, ele quis ser gentil com ela. Bom, falou lá o que que era, ela perguntou o segundo, e nesse momento ele ofereceu para ela sentar, tomar um café, uma água, né? Enfim, um chocolate. Ela falou, não, eu estou com pressa, e já foi tirando tirando a carteira da bolsa para pagar. E ela ficou, eu prestando atenção, né, sentado, eu fiquei mais ou menos cronometrando. Ela ficou menos de 3 minutos na loja, ela comeu os 2 brigadeiros, eram pequenos, né? E pagou e saiu. E aí eu falei pro cara, você sabia que você quase perdeu essa venda? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, porque você foi gentil. Ele falou, mas como assim? Eu fui gentil com ela e eu ia perder a venda? Eu falei, então, porque a velocidade dela, a forma como ela reage, é diferente daquilo que você quis fazer. E aí é muito interessante isso. Por quê? Normalmente, o que a gente quer fazer com todas as pessoas, no caso dele? Ser gentil com todo mundo, porque é um cliente, né? E aí a gente adota, muitas vezes, o nosso principal perfil comportamental ou estilo. Então, O dele é influente, né? E aí o que acontece? Se ele pega uma pessoa que é cautelosa, que é o oposto, né? O dela nem era o oposto, porque ela estava ali na dominância, né? Rápida, racional. O que é esse brigadeiro? O que é esse brigadeiro? Comeu, pagou e saiu e foi embora. Então, se você tem uma situação como essa, porque é super importante, muito importante que você conheça, né, o seu estilo, para você poder entender como você reage e para você poder reagir ao estímulo que vem do outro quando ele chega próximo de você, que você vai ter que interagir com ele. Se você aprender bem isso, você consegue adaptar um pouco mais teu estilo, mesmo que não seja o principal ou esteja entre os principais, para que você possa interagir melhor. É bom você entrar nesse assunto, né? Porque assim, a gente se autoconhecer, saber o nosso comportamento, isso pode nos ajudar tanto no pessoal, relacionamento pessoais, como no profissional, né? É até um que a gente estava conversando antes, que é o influente... acha o cauteloso chato, né? Uma coisa assim que a gente tava falando. O influente acha que o cauteloso é meio chato e o cauteloso acha que o influente é meio doido, digamos assim, né? Tem outras palavras aí, mas sim, mas não é só você se autoconhecer, mas você também ter uma análise, uma percepção do outro também, né? Como você falou, às vezes ele quase perdeu uma venda ali por ele não entender o comportamento da outra pessoa. Então, isso ajuda tanto nos relacionamentos como no profissional, né, Mauro? Ajuda muito, Nath. E eu vou te comentar o seguinte aqui sobre a diferença entre o pessoal, né, do lado pessoal e do lado profissional. Tem uma frase que a gente usa que é mais ou menos assim, né? Do lado pessoal, marido, mulher, namorado, namorada, enfim. Os opostos se atraem. A gente já ouviu muito isso. Né? E aí eu complementei dizendo assim, sem autoconhecimento eles se destroem. Muitas vezes acontece isso. Né? Eu sou divorciado, tive relacionamento, né? Fui casado e eu não tinha esse conhecimento tão aflorado antes, porque eu brinco hoje que se eu fosse me casar de novo, eu falo assim, olha, você pode responder um assessment aqui, um diagnóstico para ver se o teu perfil bate com o meu, né? E depois explicar tudo isso, porque na verdade, no trabalho, é muito importante que a gente tenha profissionais com perfis diferentes, mesmo que eles estejam dentro de uma área, de uma mesma área. Porque vai depender muito do que aquele profissional vai fazer naquele momento. Né? Então, vamos pensar que você tenha lá um líder, não necessariamente ele tem que ser dominante. Você tem muitos CEOs de empresas que são estáveis. E aí você vai falar, poxa, mas o cara ele toma decisão lenta, às vezes ele precisa
planejar muito bem o que vai ser feito, passar isso para a equipe, e a equipe que vai ter que ter ação e executar isso com velocidade. Não necessariamente é ele que tem que fazer isso, né? O mundo, hoje em dia, fala muito sobre a questão da velocidade, né? Prega-se muito isso, agilidade o tempo todo, mas não necessariamente isso é o mais importante, né? Agora, é claro, vai depender da cultura da empresa, vai depender se ela é uma empresa familiar ou se ela é uma empresa com ações na bolsa. Você tem acionistas que você deve, né? Tem todo um processo ali que a gente precisa atingir metas, enfim, sempre. Mas para você escolher uma pessoa para uma função como essa, vai depender da cultura, vai depender de vários fatores. Porque às vezes um profissional que sai de uma, vou citar nomes de empresa aqui, mas de uma companhia aérea e vai para outra na mesma posição, por exemplo, ele dava um resultado super positivo na primeira e ele não consegue ter esse resultado na segunda. E aí você vai dizer, mas por quê? Se é a mesma pessoa, coisa, na mesma função e no mesmo tipo de negócio. Porque o negócio ele tem suas, né, particularidades e a equipe é diferente. Então, como é que vai interagir com isso? Isso serve para um gestor, né, para um gerente, para um diretor, para um supervisor, enfim, para qualquer nível dentro da empresa. Até para uma pessoa da área operacional. Funcionava muito bem lá, contratamos, aqui não está tendo resultado. Né? Então, você vê que é um conjunto. A gente não consegue dizer tudo com precisão. Né? Mas o relatório, quando você tem acesso a ele, é muito legal, porque ele vai te dar, inclusive, insights de como você consegue melhorar no seu dia a dia, né, para você ser mais produtivo, qual é o seu ambiente de trabalho ideal, como é que as pessoas podem interagir melhor com você e você com elas, nessas diferenças. Né? Tem o lado bom que a gente está falando, mas tem o lado ruim de cada... Posso falar ruim, né? Eu acho que é o lado que a gente negativo, tem que se trabalhar, sim, né? O lado negativo que pra gente se trabalhar. Tem também, né? Tem. Por exemplo, vamos pegar o caso do comportamento dominante, que é muito imediatista, né? Quer dominar tudo, gente. Então, é mais ou menos isso. E aí, muitas vezes, ele acaba tomando decisões muito rápidas, né? Mas é aquilo. Que tipo de profissão, por exemplo, a pessoa tem? Se você tiver num pronto atendimento de um hospital, você ter né, a dominância com a influência, que você vai ter velocidade ali, pode ser mais interessante do que se você tiver o comportamento estável e cauteloso. Por quê? Porque você vai falar assim, peraí, o cara está chegando ali, deixa eu ver aqui no manual, na página. Você não tem tempo para isso, né? O cara está ali, na verdade, para... nem digamos que seja só para salvar vidas, né? A vida daquela pessoa, sim, mas eu tenho um amigo aí que está se formando agora em medicina e ele disse o seguinte, o nosso objetivo é dar o maior conforto para o paciente, né? Então, aí precisa ter, né, essa informação bem clara de quem é que você está colocando naquela posição. E às vezes a pessoa estudou medicina e ela deveria estar num consultório atendendo com mais tranquilidade, planejado, com uma agenda, e aí chega ele está ali no pronto atendimento, o que acaba acontecendo é que a pessoa às vezes vai se perder. Isso vai gerar estresse? Vai. Tem um caso, né, que eu conheço lá do Sul que a pessoa precisou mudar de área. Continua no hospital, só que ela mudou de área, porque no pronto atendimento não dava para ficar. Ela passava muito mal de ter que agir com tanta velocidade para salvar a vida de uma pessoa. Ela não estava preparada porque o comportamento dela não é esse. Mesmo que ela tentasse se adaptar, não era ideal. Caramba. Olha a importância de se autoconhecer, né? Você falou um pouco dos motivadores. O que seria isso? Então, a gente trabalha com algumas ferramentas, né? Uma delas que é essa que eu te falei, que é um assessment, que ele traz esse volume de informações bem significativo, né? Muitas páginas. Os motivadores, basicamente, é aquilo que te tira da cama, independente do seu estilo comportamental. Então, o que me faz acordar às 7 da manhã, às 6 da manhã? Você me falou que você já acordou às 5:30 da manhã. 5:30 para caminhar. Já foi, gente. Né? Isso foi algum tempinho atrás. Hoje eu já não encontro esse motivador. Agora sai à noite, né? Agora a gente vai caminhar de madrugada. Mas, enfim, alguma coisa te motivava a fazer isso, né? E o que normalmente acontece? Vamos pensar na empresa. A empresa, ela acha, em geral, que o motivador é financeiro.
Então a gente chama isso de econômico, motivador econômico. E não existe só um motivador, né? Dentro dos estudos que eu tive aí nas formações, eu tenho duas linhas um pouco diferentes, mas muito parecidas, que uma delas tem 6 motivadores, que você consegue desmembrar, eles viram 12, mas vamos pensar em 6, tá? Principais. E tem uma outra que desmembrou só um e viraram 7, que é a linha que eu adotei mais e eu trabalho muito mais com eles, que é uma empresa americana lá, que é um dos líderes de mercado no mercado mundial. Empresa conceituada, tem mais de 20 anos no mercado, 50 países, enfim, né? Muita gente que utiliza essas ferramentas. O que a gente aprendeu ali, muito legal, que o motivador econômico existe, ele é um só, né? Mas você tem mais 6. Aí você fala assim, mas quais são os outros, né? Então, por exemplo, o motivador estético. O estético é você gostar de ambientes harmoniosos. Então, é muito legal, por exemplo, se você pensar numa pessoa que estudou arquitetura, design, né, que ela gosta de um ambiente bonito, né, a palavra que pode ser usada é essa, harmonioso, bonito, tal. Tem gente que não se importa com isso, trabalha em qualquer ambiente, está motivado com isso e está tudo bem. Não precisa ser bonito, pode ser um piso simples, pode, né, não ter um acabamento sensacional, está tudo certo. Mas se esse arquiteto, por exemplo, ele tem esse motivador estético alto, você vai dizer assim, mas se o econômico dele é baixo, como é que ele vai ter retorno financeiro com isso? Né? Como é que ele vai monetizar legal na profissão dele? Se o estético dele for muito legal, muito alto, e ele vai conseguir captar, muitas vezes, a necessidade do cliente dele de uma forma diferente de quem tem só o econômico alto. E o cara que tem o econômico alto está olhando para quê? Ele olha para o cliente mais ou menos assim. Ele vê um cifrão ali. Né? Legal, eu tenho econômico alto, eu posso falar um pouco disso. A gente tem três principais, né? Que definem ali, inclusive ajudam a definir até a tua profissão. Mas você olhar menos para o lado financeiro e olhar mais para o teu cliente ali e falar assim, olha, esse casal aqui vai ficar legal assim, assado. A gente sabe, né, às vezes das dificuldades de você criar um ambiente, porque a esposa é de um jeito, o marido é de outro. Como é que você faz uma harmonização disso? Então, o estético ele vai falar um pouco sobre isso, né? E aí a gente vai navegar pelo individualista, que não tem nada a ver com ser egoísta, mas tem a ver com você poder trabalhar sozinho, né? Porque tem pessoas que precisam trabalhar com grupos, gostam disso. E tem outros que querem trabalhar sozinhos. Ah, né? eu tenho que trabalhar. Eu sou assim. Tem Conta de dia, você. eu tenho dia que eu tenho que ver pessoas, tem que estar em comunicação, mas tem dia que eu não quero ver ninguém. Que eu não falo, não, a bateria social que a gente fala, né? Bateria social esgotou, então eu não quero ver ninguém. Mas eu tenho que estar mais sempre em comunicação com pessoas do que ficar ali trancado dentro de um quarto ou no escritório trabalhando. Não consigo. Acho que eu fico louca, mais louca do que eu já sou, né? Todos nós temos um pouco disso, né? De louco, né? Mas, enfim, o que é interessante é o seguinte. Então, se você pensar nesse individualista, né, é mais ou menos nessa direção. E eu vou falar rapidinho os outros. Aí você tem um outro que é o político. O político não tem nada a ver com política do país, nada disso. Aliás, né, eu sou isento dessa área, totalmente. Mas tem a ver com, por exemplo, reconhecimento social. Então, é aquela pessoa que gosta de receber um prêmio, né? Seja ele como médico, independente da profissão, até um CEO de uma empresa, que a empresa foi premiada e o cara vai colocar aquilo na entrada da empresa, ou ele vai colocar dentro da sala dele, ou está em cima da mesa. Né? Então, é legal porque, assim, quando você associa os perfis, as dimensões motivacionais, você pegar o econômico, o individualista e o político, e você pensar num CEO, esse talvez seja o melhor perfil. Não é que ele não está pensando em pessoas, né? Porque a gente vai ter o altruísta lá na frente também, que depois eu vou falar, que aí cai um pouco no que você comentou de estar junto com pessoas e tal. Mas gosta das pessoas, mas de uma forma um pouco diferente e ok, né? O que vale é o conjunto e a gente encontrar, através do motivador, a profissão ideal. Então, por exemplo, tem um livro que trata sobre isso, ele já foi traduzido para o português e criou-se uma tabela. Então, para esses motivadores, as profissões ideais seriam estas. Você pode ter pessoas que se sobressaem mesmo não estando
né, com esse perfil adequado, claro que nós não somos robôs, então é o conjunto, né, dos motivadores, do comportamento, de como você toma decisões, que vai fazer com que você seja um profissional melhor ou pior, ou que você consiga suportar aquilo que você eventualmente trabalhar numa área que não era exatamente a que você deveria, né? E aí a gente vai para os últimos 3, que é o altruísta. Então o altruísta é assim, olha, vamos pensar um altruísta alto. Ele não é que o baixo não gosta de pessoas, mas ele age diferente. Exemplo, o altruísta alto é aquele cara que fala assim, ó, a Nath fala assim, Mauro, eu tô com vontade de comer um peixe. Fala assim, olha, é o seguinte, Nath, como é que você está no final de semana? Ah, eu tô tranquila. Legal, então eu tenho um sítio aqui próximo, eu tenho um pesqueiro perto de um lugar que eu conheço, eu vou comprar o anzol, a varinha, né, a minhoquinha lá, tal, e nós vamos pescar, eu vou comprar uma churrasqueira e eu vou fazer esse peixe para você assado, assim, assim, assado, com molho tal, 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 e eu venho aqui e te dou um garfinho na boca para você comer, né? O cara tá no altruísmo altíssimo lá. Aí você tem um altruísmo baixo. Eu vou com você numa churrascaria, por exemplo, ou num restaurante japonês e falo assim, ó, aqui tem peixe. Legal? Estou atendendo a tua necessidade de uma outra forma, né? Me relaciono com você, gosto de você, só que eu sou mais prático com relação a isso, né? A gente nunca vai deixar de não gostar de pessoas, a não ser que você entre numa linha de psicopata, sociopata, narcisista e outras coisas que a gente, né, não vai falar sobre isso aqui. Mas, e aí você tem mais 2 perfis, que é o regulador e o teórico. O regulador é aquela pessoa que também gosta de uma certa harmonização no ambiente, né? Mas aí não é harmonização visual, é uma harmonização de pessoas, tá? Do ambiente estar estável. E por último a gente tem o teórico, que é resumidamente gostar de conhecimento. Então é aquele cara que gosta de ler, de estudar, está sempre fazendo cursos e treinamentos. A gente vai um pouco nessa direção. Esses são os 7. Então, dentro dos perfis comportamentais, existe esses todos os 7 motivadores. No comportamento existem, que a gente fala, existem 4 comportamentos, estilos de comportamento e 7 motivadores diferentes. Nossa, que legal. Ô Mauro, então vamos entrar um pouquinho na questão das empresas, né? Já que a gente está falando tanto dos relacionamentos pessoais, de se autoconhecer, a gente vai falar um pouquinho das pessoas no ramo das empresas. A gente consegue escolher a pessoa certa para cada cargo, sabendo, fazendo essa análise ou não? A gente não usa a palavra certa, mas a gente usa a pessoa ideal no lugar certo, né? Porque a gente, assim, nós não queremos dizer que que existem pessoas erradas, né? Existem pessoas que vão se sair melhor ou pior, mas o comportamento e a motivação ela vai ajudar muito nessa escolha. Como que nós podemos fazer isso de uma forma muito mais profissional hoje e muitas empresas já fazem. O que precisa é ter uma conscientização maior, né? E também fazer com que o RH precisa mostrar isso muitas vezes, né? A área de recursos humanos, gestão de pessoas, ela nem sempre ela é vista nas empresas como uma área tão importante. Porque assim, contratou errado, demite, contrata de novo, né? Não pode se limitar a isso, não pode se limitar a um departamento pessoal que cuida de folha de pagamento. Tem que ser muito mais do que isso, né? O RH ele deveria entrar numa área muito mais estratégica e participativa. Por quê? Porque se eu, como gestor, por exemplo, eu sou um diretor de vendas, diretor comercial, eu preciso contratar uma equipe. Aí o que o RH normalmente faz? Ele vai lá, contrata e me dá a equipe. E eu vou fazer a gestão sozinho dessa equipe. O ideal seria que o RH estivesse trabalhando em todas as áreas para acompanhar o dia a dia dessa equipe que ele contratou, porque foi ele que contratou. Eu passei lá uma especificação, certo? Sim. Mas ele contratou. Aí, olha, a pessoa não está trazendo resultado. Por quê? É a gestão do Mauro, né, do diretor comercial, ou a pessoa que foi contratada não era ideal para aquela posição naquela empresa. Não que ela não possa ser um excelente vendedor numa outra empresa, que é o que eu te falei agora há pouco. Às vezes numa empresa vai, numa outra não vai, né? Então o que acontece é o seguinte, o RH ele precisaria ter uma participação maior, usar os assessments é imprescindível para que você consiga fazer um trabalho muito legal. E a gente tem uma outra ferramenta que a gente está trazendo agora, nós estamos trazendo agora para o mercado, é uma ferramenta que já existe, mas está vindo fazer parte do nosso portfólio,
que eu consigo fazer um mapeamento como se fosse uma dinâmica de grupo, né? Ou seja, coloca várias pessoas que você está contratando ou que você já tem na empresa e a gente cria cenários como se fosse lá uma gamificação e as pessoas vão participar dentro desse projeto para a gente conseguir entender o seguinte, olha, quem que é o ranqueado melhor usando os algoritmos da ferramenta. É claro que a gente tem que olhar para o lado pessoal também, muitas vezes um psicólogo junto vai ajudar nisso. Então você tem o lado humano e você tem o lado mais exato ali. Mas dá sim para a gente fazer um ranking, né, com um número grande de profissionais que você queira trazer para a tua empresa para um processo seletivo. Sem dúvida dá para você fazer isso e ter a pessoa ideal no lugar certo. Isso E daí, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu vou lá e te contrato para você fazer essa análise, né? Tá. Aí, certa pessoa não vou falar que não é para aquele cargo. Talvez não seja ideal. Não é né? ideal para aquele cargo. Aí a pessoa tem que mandar embora ou ela agrega para outra? Você já trabalhou com empresa, Sim. então acho que você já deve ter passado por isso, né? Sim. De chegar na empresa, fazer a sua análise, né? E chegar para a pessoa, olha, essa pessoa não serve para trabalhar nesse cargo. Como que é? Como que é feito isso daí dentro da empresa? Normalmente é um processo que envolve duas questões interessantes, né? Baseado nos estudos do Jack Welch, que foi considerado o executivo do século XX e fez uma revolução na GE quando ele assumiu como CEO na década de 80, apesar de ter muitos anos lá atrás, se você pegar os livros, eu tenho vários livros dele, eu estudo muito sobre ele. É um cara brilhante, né? Não é à toa que ele foi considerado aí o executivo do século XX, mas ele trata de uma questão que pode ajudar nisso. Sim. Que é o seguinte, você divide em duas etapas, que é você ter, em dois fatores, que é você ter a cultura corporativa e a performance. Se a pessoa está alinhada, se o profissional está alinhado com a cultura, mas não tem performance, ele diz uma coisa muito simples, treine a pessoa. Ela precisa de treinamento. Se ela tiver trazendo resultado e não conseguir se alinhar com a cultura, aí a gente começa a olhar de uma forma diferente para talvez desligar a pessoa. Não necessariamente, respondendo a tua pergunta, a gente vai precisar desligar essa pessoa, tá? Não necessariamente. Mas vai depender ali de uma série de fatores em cada empresa, de como a empresa é, qual é a cultura, se ela é uma empresa que já não aceita muito rapidamente a performance baixa, né? Ou se a pessoa, de certa forma, comete alguns erros, né? Então, isso às vezes acontece. Nós somos contratados numa empresa para resolver problemas. É só isso, basicamente. Não para trazer problemas, não para trazer problemas e não para errar o tempo todo. É claro Sim. que existem alguns limites. Por exemplo, se você comete um erro que vai prejudicar alguém ou que vai trazer um resultado negativo, né, para a empresa, isso nem sempre é muito bem visto. Mas, olha só que interessante, o Jack Welch fala, para concluir esse assunto, o seguinte... ele cita um caso de um diretor de uma das empresas da GE na época que cometeu um erro estratégico lá e o cara chegou na sala dele e falou, olha, eu vim aqui me desligar da empresa porque eu fiz com que a minha unidade de negócios lá perdesse 10 milhões de dólares. Isso está no livro, né? Um dos livros dele. E aí ele falou assim, eu não vou aceitar a sua demissão. O seu treinamento, meu ponto de vista o seu treinamento para nossa empresa, para você não fazer mais errado, custou 10 milhões de dólares, que é o que você perdeu agora agindo errado. Mas agora que você aprendeu a como fazer certo, você vai para a concorrência? Não, você tem que ficar aqui. E agora trate de ganhar mais do que 10 milhões de dólares para recuperar aquilo que você perdeu. Então, é como as empresas enxergam isso. É uma visão que você não vê em qualquer lugar, né? Não é qualquer executivo que vai falar isso. Deixa o cara sair. Poxa, perdemos dinheiro com ele aqui, não ganhamos, né? Enfim. Mas são visões muito interessantes aí que a gente tem, né, de forma geral. E as empresas têm adaptado a isso, Mauro? Está tendo essa adaptação de fazer essa análise dos funcionários? Então, nós temos observado que assim, isso tem aumentado, né? E foi muito interessante essa tua pergunta, porque na pandemia, né, houve uma diferença muito grande em relação a isso. Por quê? As empresas tiveram que se adaptar colocando as pessoas em casa, home office, foi tudo muito rápido. Eu assisti há 2 semanas atrás uma apresentação do CIO da Claro, diretor de TI da Claro, né? Ele é um cara que está há muitos anos lá, começou a carreira dele, acho que na década de 90, quando era BCP ainda.
E foi muito legal de ver ele contar que o pessoal chegou e falou assim, cara, a gente tem 15 dias para colocar todo mundo em casa, né, com equipamento, com internet. E ele falou, gente, assim, nós tivemos que correr muito, mas a gente conseguiu fazer isso, né? Então é uma experiência muito interessante. Agora, é claro que na pandemia os RHs começaram a olhar o quê? Para as pessoas muito mais, né? Porque você ficou muito mais visível, né? Você tem um cara no escritório, você não tem mais, você tem cara. Como é que eu gerencio isso? As pessoas entraram, né, com muito desenvolveram muito estresse, né? Muitas doenças emocionais, né? Para a gente falar mentais, mas emocionais, né? E aí o que acontece nisso? Os RHs passaram então a adotar muito mais os assessments. É uma das empresas que eu represento, que é essa que eu comentei, americana, eles tiveram um crescimento de utilização de assessments de 3 vezes mais do que o normal durante o primeiro ano de pandemia. Então aumentou assim drasticamente. O RH ele começou a ficar mais visível, porque, né, começou a ter Antigamente o RH era só para contratar e contratar, promover, demitir. Só para isso, né? Era, exatamente. Então, assim, teve um aumento e eu acho que isso continua, né? Recentemente agora saiu uma publicação sobre a Raizen, que é uma empresa que tem 45 mil funcionários, colaboradores, e eles fizeram utilização de assessment, não é com nenhuma dessas empresas que eu trabalho hoje, mas, né, um amigo que trabalha com uma outra empresa me passou esse posicionamento. Eles compraram assessments para 45 mil colaboradores, porque eles estão realmente preocupados com a saúde mental dessas pessoas que estão lá dentro. E eu vou te dizer uma coisa muito interessante, a produtividade, quando você associa o comportamento com o motivador certo, ela aumenta muito, porque é aquilo que você falou, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, né? E dentro do meu, sem precisar ajustar o meu comportamento para fazer isso, né? Que é o ideal, é você manter ali a sua estabilidade no comportamento, a sua autenticidade. A palavra que se usa é autenticidade. Eu continuo sendo autêntico. Não que você não possa fazer adaptações, você pode, né? É importante isso, esse autoconhecimento. As empresas ter esse acesso, fazer esse acesso para os funcionários, colaboradores, né? Porque é uma coisa que a gente sempre comenta, eu sempre falo aqui também. É quando você não está bem emocional, né? Você não consegue produzir. Imagine um funcionário seu não conseguir produzir, você poder ajudar isso, também poder descobrir se ele é bom para aquilo ou no que ele é bom. Então, você já ajuda ele a se autoconhecer também. E a pessoa cresce, você também cresce, a sua empresa cresce, né? E já que a gente está falando, né, sobre motivação, sobre comportamento, vamos falar um pouco da comunicação, né? Que hoje também existe a comunicação não violenta, que está sendo falado um pouco mais, né? Pouco conhecida ainda, mas já está agregando aí nas empresas e em tudo, né? Nas escolas também, muito importante. Me fala um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Tá, esse é um assunto bem interessante mesmo, porque a comunicação não violenta não significa que você não vai dizer aquilo que você precisa ou aquilo que você está sentindo. E as pessoas acham que eu conversei uma vez com um amigo e ele falou assim, eu estava comentando sobre esse conhecimento novo que eu estava adquirindo lá tal, e ele falou assim, eu sei o que é isso. Eu falei, você sabe? Aí ele falou assim, não, é o seguinte, eu sou muito gentil com os meus clientes aqui, eu sou comunicativo tal. Eu falei, mas eu conhecendo um pouco ele é um cara um pouco mais assim, ele é um pouco ácido, digamos assim. Sim. Ele faz umas brincadeiras que não necessariamente precisam ser feitas e às vezes ele, mesmo com um sorriso, que o cliente chegava na loja dele, ele falava, né, assim, o cara fala, você tem, sei lá, tipo, vou dar um exemplo aqui, chocolate belga, aí o cara fala, eu não tenho, mas o meu é o melhor chocolate que Sim. você vai encontrar aqui, por exemplo, né? Então, assim, às vezes a pessoa está ali, não gosta, enfim. Mas o que acontece na comunicação não violenta é você usar uma técnica de 4 passos para que você se comunique melhor. E nessa comunicação, o passo 1, a gente vai citar uns exemplos aqui, mas o passo 1 é simplesmente não julgar e não analisar uma pessoa. E sim porque
você vai julgar e analisar a pessoa, você começa a falar do fulano, o fulano já vai se defender. E aí acabou a comunicação. A gente vai ter ali um conflito. Eu penso assim, a comunicação, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou me comunicar, eu não vou falar o que eu penso. Não é você não falar, é mais você saber o jeito que você vai falar. Porque senão começa aquela rixa, né? Eu falo pra você, né? Você fala pra mim, então não tem mais nada de não ser violento, né? Fica uma coisa muito pro lado pessoal. Então, como que a gente pode fazer isso? O passo 1 da comunicação não violenta é você colocar aquilo como uma observação e não como um julgamento. É muito difícil fazer isso? É difícil, porque você tem que deixar a tua emoção de lado com um negócio que você está vendo que muitas vezes está, né, errado mesmo. Não é porque você está julgando ou não, né? Mas você está vendo que o negócio não está sendo legal. E aí você tem que levar isso de uma forma onde você vai falar do ambiente e não da pessoa. Imagine no trânsito, né? No trânsito, no trabalho, em casa. Vamos pegar em casa, gente. Vamos pegar o de casa. De casa é muito legal, né? A mãe chega em casa, depois do trabalho, tá lá, 3 crianças, um monte de brinquedo espalhado, ou roupa suja, né? No chão. E aí, o que ela faz, né? Que normalmente a gente faria, você já começa a discutir ali, João, Felipe, Marco, sei lá o nome que se dê, né, para os filhos ali. Tem um nome curioso que eu vi um dia, chamado Filogônio, para não associar com ninguém, Filogônio, olha a bagunça que você fez. Mas às vezes o Filogônio tem dois outros irmãos, você não sabe, você não estava ali, você acabou de chegar e viu uma coisa bagunçada. Ou você generalizar e chamar os 3, sendo que, né, um só fez a bagunça ou 2 fizeram. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a isso. E quando você adotar isso de uma forma legal, por exemplo, em vez de você falar, né, o nome que você fez, não diga isso, diga assim, fulanos, né, dá o nome dos filhos ali, estou vendo que o nosso ambiente está desorganizado com vários, né, brinquedos no chão ou roupa suja. O que você está vendo é o que ele também está vendo. Você não acusou ele de nada, você não julgou o A, o B ou o C, né? E mesmo que fosse só um, você não precisa dizer, você fez. É implícito para ele que foi ele que fez, se ele for sozinho, se forem os irmãos, né, alguém fez, mas você não precisa citar. Então você gera uma linha de comunicação diferente, onde a pessoa não está se sentindo diretamente agredida ali. Senão vai ficar assim, se tiver mais filhos, né? Mãe, foi o fulano. Não, foi ele. Daí começa, né? Aí vira aquele... Às vezes acontece isso, porque um fez, o outro não fez, e todo mundo acaba apanhando, levando um castigo ali, né? Que não é legal. Olha, gente, já apanhei muito assim. Minha irmã fazia as coisas, falava que eu fazia, daí começava aquela briga, né? Mas acontece em muitas famílias, casos de família, né? Exatamente. E isso pode ser adotado no ambiente corporativo também, em equipes, né? Mas finalizando essa história, como é que ela ficaria, né? Então você vai falar que você está vendo aquela bagunça, né? Tipo assim, você não aprende todo dia isso, aquela coisa, quer dizer, você está direcionando muito, né, para um lado que não é positivo. Então, o lado mais positivo que o Marshall, né, Rosenberg, que é o escritor do livro, fala que dá resultado, é você fazer um pouco diferente isso. Então, a primeira observação, é mais ou menos assim, estou vendo que isso aqui está bagunçado, né, ou fora do lugar. E aí ele fala uma coisa interessante, que é o tal do sentimento, que é o passo 2. No passo 2, você precisa dizer, você não pode dizer assim, eu não gosto disso, eu não me sinto bem com isso, eu não estou me sentindo bem com isso. Fala isso para uma criança, eu não estou me sentindo bem. O que vem na nossa memória quando a gente ouvia de criança alguém falar, não estou me sentindo bem? Leva para o hospital, o cara está doente, está passando mal. Tá. Não é não estou me sentindo bem. Só que a forma como você vai falar, eu fico irritado quando eu vejo essa situação, não precisa ser eu fico irritado com tudo isso. Você pode simplesmente dizer, olha, eu estou irritado com isso. Mas usar um termo, achar um termo específico, né? E aí eu participei de um treinamento há uns anos atrás, 2019, que eles era um outro assunto ligado à física quântica, tal, e falava muito sobre sentimentos, e tinha uma lista que a gente chamava de Robertão, né? São tantas emoções, né? A música tem uma lista com 405 sentimentos ou emoções diferentes que você pode ter. Olha só aonde vai isso, né? É um negócio muito extenso. Claro que você não vai ficar pegando uma lista para ficar pensando o que eu vou falar agora nessa situação. Você vai achar uma palavra ali e vai dizer, olha, isso aqui está me deixando irritado, né? Mas você pode falar isso com educação.
sem problema nenhum. E a gente vai para o passo 3, depois disso, que é o seguinte, precisamos manter o nosso ambiente organizado. Quando você fala nosso ambiente, embora o teu filho more na tua casa, né? E depois ele vai crescer, e a gente espera que ele vá cuidar da vida dele, legal quando ele vem te visitar, ele vai ter a sua herança, tá tudo certo, mas, né, o caminho normal seria esse. A necessidade de organização do ambiente. E aí o passo final é você fazer o pedido. Você pode colocar sua roupa suja no cesto ou já colocar direto lá na máquina de lavar? Né? Então, e aí você dá duas opções, pelo menos. Então é bem interessante isso, porque você cria uma dinâmica diferente de comunicação. E isso pode ser replicado para a empresa. Né? Um gestor que muitas vezes vai ter que analisar ali uma equipe comercial que não está tendo resultado, como um todo, ou uma equipe que não conseguiu entregar um projeto, que não seja só vendas, mas é uma equipe. Como é que você fala isso e como é que você se enquadra dentro desse cenário? E a gente não vê isso sendo utilizado, muito pouco, as pessoas ainda têm uma resistência muito grande com relação à utilização da comunicação não violenta, porque muitas vezes o cara que é o líder, ele acha que ele tem que mandar o tempo inteiro. Sim. Vão ter momentos que, né, vamos pegar um caso do hospital de novo, o cara está ali na linha de frente, e de repente é um médico, ele vai ter que tomar uma ação firme, ele vai ter que usar a dominância dele ali e falar, não, é assim, vamos fazer assim, porque você está salvando a vida de uma pessoa. Né? E quando a gente fala em comunicação, a gente não fala só no jeito de comunicar, né? A gente também fala um pouco no ouvir também, né? Saber ouvir o outro também, porque muitas vezes a gente só quer falar e não quer ouvir o outro lado, né? E você trouxe um assunto muito legal ligado à comunicação não violenta, que, né, no livro ele fala muito sobre, tem 2 capítulos que trazem o assunto da empatia. E aí quando eu li esse assunto, eu li, reli, fiquei Parece pensando, que a gente leva uns tapas na cara, né? Cara, 10 tapas, pelo menos, que ele dá 10 exemplos de coisas que você não deveria fazer. E uma delas é muito interessante que eu peguei lá, que normalmente as pessoas fazem. Tá? Vamos pegar um sentimento ruim aqui. Olha, a pessoa acabou de perder alguém na família, né, com, sei lá, Covid. Tá? E aí você fala, pô, cara, olha, pô, meus sentimentos aqui, aquela coisa toda, tá? Você sabe que eu também tenho um amigo, ou eu perdi também. Aí quando você entrou numa linha de competição de dor. Olha que loucura que é isso. Eu estou competindo com você que está tendo uma dor aqui, porque eu tive uma dor igual. Não existe dor igual. Não né? existe. Eu posso ter perdido 10 pessoas com Covid e você uma só, mas a tua dor pode ser muito maior do que a minha. Depende de como eu encaro a vida como um todo. Né? E é interessante, porque você fala, putz, eu fazia isso direto, cara, como é que pode? Eu falava, eu ficava comparando, né? Você acha que a comparação vai amenizar a dor do outro. E ele fala muitas vezes no livro, ele cita muitos exemplos, que ele simplesmente ficava ouvindo. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar. Você escuta, 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 você não precisa falar nada. Porque é o que você falou, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Né? Então é um nível de empatia muito acima do que a gente está acostumado no dia a dia. Eu sempre falo, se autoconhecer tanto no pessoal, no profissional, não é fácil. Às vezes você acha que está fazendo ali tudo certinho e você descobre que não. E é difícil, só que é um desafio, né? E você tá preparado para passar por isso também. Porque às vezes você começa e desiste, isso é difícil, isso não é para mim. Aí a pessoa fica, que é uma coisa que a gente estava comentando esses dias, né? Fica acomodado daquilo e não se autoconhece, né? Então, o autoconhecimento, ele é muito bom, tanto para o seu lado pessoal, quanto também para o seu lado profissional, né? Sem dúvida. Mauro, você quer, antes da gente encerrar, quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa? Pode falar, aproveita. Aproveita os seus 2 minutinhos. Na verdade, assim, né, reforçar o agradecimento aí por você ter aberto esse espaço, essa oportunidade para a gente bater esse papo. Tem muitas coisas adicionais para a gente conversar, então, assim... Isso foi só um resumo, né? É muita coisa. Foi muita coisa mesmo. E eu trabalho muito nessa linha, né, do lado da gestão de pessoas. Tem uma outra empresa que é sobre treinamentos comerciais com base no comportamento, né, que é um negócio interessante. Mas a gente atua com pessoas tóxicas, que é um outro assunto muito interessante. Quando eu aprendi sobre isso num treinamento,
eu fiquei pensando, eu falei, A gente acha que ele eu não sou é um cara tóxico, né? olha só, e tem muitos exemplos, muito legal. Eu fiz um curso com uma italiana que veio para o Brasil, né? Muito interessante. E aí você pega tudo isso, né? Quer dizer, a gente tem uma infinidade. Eu hoje trabalho com cerca de 18 workshops diferentes, de certa forma, todos eles interconectados, né? Então, assim, a gente está à disposição, né? Para conversar mais, para, enfim, fazer trabalhos aí, consultoria, workshop. E é isso. A mensagem, acho que é continuar. A gente não pode parar e buscar sempre o melhor que a gente pode fazer, né? Mas com o autoconhecimento, porque senão fica muito no subjetivo. A gente não sabe o que está acontecendo e não sabe por quê. E aí, para você mudar, é mais difícil. É. Quero agradecer aqui aos patrocinadores, a Estética da Hélida Santana, a Lu, que é da Arte Recriada, a Digital 5. Quero agradecer todo mundo, né, aqui da TV, os meninos, a Lais, todo o pessoal, a Luiz e o Randall. E também quero deixar aqui minha mensagem, né? Todo finalzinho eu deixo uma frase. Antes de tudo, busque conhecer quem você é e onde quer chegar. Por quê? Se você não se conhece, você não sabe onde você quer chegar. E daí não tem aquela frase que fala assim, daí qualquer lugar serve, né? Qualquer direção. Então, busque se autoconhecer. O autoconhecimento é tudo. E quero agradecer novamente, Mauro. As portas estão aí abertas. Temos que falar mais, né? Eu acho assim, o podcast ele traz esse autoconhecimento para as pessoas realmente se autoconhecer, né? E precisar, estamos aí. As redes sociais do Mauro, da apresentadora, dos patrocinadores, sempre fica na descrição do vídeo. E gratidão por estar aqui hoje com a gente. Obrigado, igualmente. Gratidão também.